Salve, salve meus amigos, namastê. Aproveitando aqui esse solzinho, Floripa, depois de 3 dias de chuva, praticamente sem parar. Então vamos lá, testando aqui também esse vídeo, para ver se o áudio pega legal aqui na câmera. Mas acredito que vai dar tudo certo, tudo muito orgânico, passarinhos cantando, essa é a vibe. Galera, o vídeo de hoje é para falar sobre movimento, então consequentemente para falar também sobre treino. Para falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que desde os tempos mais primórdios a gente se movimenta para fazer tudo. Essa é a grande diferença entre o mundo animal e o mundo vegetal. O mundo vegetal não se mexe, fica parado, enraizado. No mundo animal a gente se movimenta. Para isso nós temos os nossos músculos. Qual que é a função dos nossos músculos, pessoal? A função do músculo é movimentar o nosso corpo esquelético no mundo, no espaço. Então o osso sozinho não faz nada. Aí eu tenho o bíceps que contrai, puxa, flexiona meu cotovelo e puxa. O meu tríceps faz o movimento contrário, ele estende meu cotovelo. Enfim, todos os nossos movimentos são feitos por músculos. E desde os tempos mais primórdios, a gente se movimenta para caçar, depois aprendemos a plantar, depois aprendemos a viajar, construímos as coisas, os carros, a gente sempre se movimentou. E hoje em dia a gente sabe que a gente não se movimenta tanto quanto a gente se movimentava antigamente, quando precisava de uma bicicleta ou caminhar, simplesmente para se locomover de um lugar para o outro. Então hoje em dia a gente passa muito tempo sentado, nosso estilo de vida é totalmente frontal, computador, direção, escola, televisão, sofá. O estilo de vida do ser humano moderno desalinha completamente o nosso corpo. Então, por passar muito tempo sentado, a gente encurta o ilho-psoas, a gente desativa, perde consciência na ativação do glúteo, que é o músculo mais potente do ser humano, o músculo responsável por explosões, saltos, agachamentos, pela própria corrida. Dentro da própria academia, que virou sinônimo de saúde, o treino de fisiculturismo virou sinônimo de saúde. E não é nem um pouco, porque dentro do fisiculturismo existe o uso de diversas substâncias que não são consideradas substâncias saudáveis, né? Então a própria modalidade em si não veio da saúde, tudo certo em relação a isso. É uma modalidade, é um esporte, enfim, é uma prática. Só que o mundo da musculação virou sinônimo de saúde. E no treinamento físico, então a gente fala assim, tô muito paradão, vou começar um treino. E aí a gente faz um treino que também não trabalha todas as capacidades físicas do ser humano. E quase todos os movimentos da academia são no plano frontal. O ser humano se movimenta no plano frontal, frente e trás, no plano lateral e no plano transverso. E justamente por não ter movimentos e treinamentos feitos em todos esses planos, a gente vai ficando travado, a gente vai ficando calcificado, digamos assim. E o nosso próprio estilo de vida, tudo que é frontal, leva o pescoço para frente, rotaciona os ombros para frente, perdendo a consciência nos glúteos, ilho-psoas contraído, a gente hiperestende a lombar. Então garanto que todo mundo já teve, tem ou terá algum tipo de problema de tornozelo, de joelho, de lombar, uma hérnia, uma cervicalgia, uma tendinite no ombro, uma tendinite nos pulsos, nos punhos. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que está desalinhado. Então o exemplo que eu sempre trago para os meus alunos é: imagina um carro. Quando o carro, vou limpar o carro aqui agora. Quando o carro está desalinhado, você pode colocar o óleo que for, você pode colocar um filtro novo, você pode trocar até o motor, não vai adiantar. Só que na nossa cultura, da medicina financiada por grandes farmacêuticas, a gente acha que tudo tem que ter um remédio para aquilo. A gente pensa mais que antes, mas a gente parou de pensar. E a gente parou de pensar no básico. É o movimento que dá vida ao ser humano, é o movimento que dá propósito ao ser humano. Senão, a gente não tinha encarnado como ser humano. Então a gente tinha encarnado como um coqueiro, como uma samambaia que não precisa se movimentar. Já que a gente precisa se movimentar, o nosso corpo pede por atividade física. Por isso que quando eu falo de cura, de desenvolvimento humano e falo de treinamento, muitas pessoas não conseguem correlacionar. Acham que desenvolvimento humano é apenas a mente. Desenvolvimento humano é apenas um processo de aprendizagem intelectual. Nada a ver, nada a ver. Para mim, se você é uma pessoa que tem lesão, que tá encurtada, que está com dor, vivendo com dor crônica, também você não entendeu nada sobre a vida.
Porque se você tem dor e não tem liberdade para se mover no espaço, vai ter dor pro resto da sua vida e tá esperando um remédio ser a cura milagrosa disso tudo, não vai adiantar. Quanto mais você envelhece, pior você se movimenta, mais calcificado, mais limitado, mais lesionado, pior vai ser lá na frente. E mais tarde você vai se curar. Então, esse desalinhamento foi causado pelo nosso estilo de vida, por diversos movimentos sendo executados de forma errada, por não se movimentar muitas vezes em todos esses planos, e a gente vai desalinhando o nosso corpo. Igual um carro, passa na lombada, passa na guia, sobe na calçada, tá aprendendo a dirigir, enfim, vai desalinhando. O carro não vai alinhar enquanto você não realinhá-lo. O corpo é a mesma coisa. Você vai continuar se lesionando enquanto você não aprender a se movimentar. E a sociedade que a gente vive hoje é muito engraçado. Educação física eu nem sei hoje em dia se é obrigatório mais. Educação física na escola tinha que ser feita todos os dias. E realmente ensinar as pessoas a se movimentar. Porque se tem uma coisa que você vai fazer todos os dias, é se movimentar. Então é engraçado, a gente estuda para aprender coisas que a gente utiliza 2 vezes na semana, uma vez por ano, numa reunião. Só que a gente não estuda e não aprende sobre aquilo que nós usamos todos os dias. Todos os dias. Você não vai se movimentar quando você não puder. Porque enquanto você puder, você vai se movimentar até para ir para a geladeira, para comer, para sentar, para subir, para beijar, para correr, para pular, para tudo. Então por que eu estou dizendo isso? Você só realinha o seu corpo com o movimento. Isso é muito louco, né? Pô, o movimento que me machucou, e eu vou me realinhar com o movimento? Só com o movimento certo. Isso que é muito engraçado meus alunos virem para mim e falar: caramba, César, nunca tinha imaginado como minha postura era importante. Nossa, nunca tinha imaginado que só fazendo as aulas, a dor que eu tinha no tornozelo melhorou, a dor que eu tinha no punho melhorou, a tendinite que eu tinha no ombro sumiu. Porque a gente está trabalhando essa correção de movimentos, consciência corporal, presença. Então não tem como você realinhar um corpo, não tem como você curar um problema, vamos chamar de problema, uma situação que foi causada pelo dia a dia, por ter esquecido o quão importante é se movimentar e o tanto que a gente se movimenta, com um remédio, com uma pílula, com uma única técnica específica. E aí, como a gente é muito mental, a gente acredita que vai existir alguma coisa que em 5 minutos, 10 minutos, 1 mês vai fazer a diferença. Se você tem um problema na sua família, na sua empresa, na sua vida, que foi causado ao longo de diversos dias, semanas, meses e anos, como é que você espera, para pensar, como é que você espera que alguém em 5 minutos, ou que alguém com um remédio, ou que em 1 mês você vai conseguir reverter isso? Por isso que é importante ter a disciplina, a constância, a regularidade, se divertir com os pequenos passos que você dá. Porque o importante é começar. Se você começar, o resultado vai vir. Não tem como não vir. Se você está fazendo, ele vai vir. Às vezes não na velocidade que você espera, mas é uma questão mental, expectativa. Mas vai acontecer. E pensa nisso. A gente demorou tanto tempo para chegar onde nós chegamos. Então é legal a gente abraçar o novo. Mas a gente não pode esquecer a base de onde a gente veio. A gente usa o nosso corpo para tudo. A gente precisa se movimentar. Se a gente fica muito tempo parado, a gente embolora, a gente calcifica, a gente enrijece, a gente envelhece. Por isso que muita gente fala, quando está chegando nos 20, 30 anos, tô ficando velho, porque quando eu era novo eu não tinha tantas dores. Porque quando eu era novo se movimentava, brincava, corria, pulava, virava cambalhota, ficava de ponta cabeça no sofá, pique pega, pique esconde, corre atrás do cachorro. Você não vê um animal que se movimenta o tempo todo com dor no joelho. Os animais que têm problemas desses é porque fica muito dentro do apartamento, tem que correr no azulejo, coitado. Então é muito legal, porque os problemas que mais assolam a humanidade hoje em dia acontecem porque a gente esquece do básico. A gente esquece do básico, cara. Vamos fazer o básico, vamos se movimentar, vamos entender que a gente tem que estar alinhado, o corpo alinhado, presente, equilibrado, não dá margens para lesões, doenças e problemas na sua vida. Isso que eu não estou nem entrando num assunto mais profundo de alinhamento energético e chakras, que está correlacionado
com o nosso alinhamento corporal. Então espero que esse vídeo tenha servido para você. Qualquer dúvida é só mandar. Namastê.